Bom, pessoal, estou de volta aqui, o professor Eurípides, e hoje nós estamos entrando na nossa quarta semana, tá, da matéria da língua inglesa. E aí nós vamos continuar, né, com as nossas unidades temáticas, o nosso eixo aqui, que continua sendo a recepção e produção de textos orais, escritos, gêneros textuais variados na língua estrangeira. Aqui o nosso objeto de conhecimento vai sendo ainda a compreensão oral, então vamos seguindo aqui. Essas atividades que apareceram aqui, pessoal, essas atividades aqui vocês vão desconsiderar, porque não faz parte do nosso PET, tá? Eles devem ter colocado errado. O que faz parte do nosso PET é esse aqui, ó, a atividade 1, que ele vai pedir para que a gente leia esse texto aqui embaixo, que é uma linguagem verbal e não verbal, é uma linguagem mista, tá bom? E falando sobre o Covid-19, tá certo? Que ele não é um organismo vivo, tá bom? Aqui, pessoal, o que ele está querendo dizer para nós nesse encarte? Está mostrando a imagem a imagem, né, característica do vírus, tá certo? Os dizeres que vêm do John Hopkins, a Universidade John Hopkins, tá certo? Esses detalhes, as pessoas que elaboraram o PET colocaram essa matéria aqui para que a gente possa desenvolver dentro da língua inglesa, tá bom? Aqui você tem o seguinte aspecto dentro desse encarte, o seguinte. Ok, guys? Ou seja, nesse caso aqui, ele está falando alguma coisa relacionada ao organismo vivo, né? Para a nossa tradução livre, aqui ele sintetiza no seguinte aspecto: o vírus não é um organismo vivo, mas uma proteína, né? Que ele está querendo dizer uma molécula de proteína, DNA. Tudo bem? Então você tem aí já a condição de entender o que esse encarte aqui está trazendo para nós, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, nós temos a matéria da primeira parte, que ela está em inglês. Então temos a primeira parte, The Virus is Not Living, depois nós temos a segunda, Science, the Virus is Not Living, e aí nós temos uma terceira parte aqui, né, também falando sobre a fragilidade do vírus, tá certo? Então eu gostaria que vocês nesse momento prestassem atenção, que eu disponibilizei para vocês a leitura na língua inglesa. Eu fiz aí um cartezinho para que vocês possam acompanhar aqui no nosso vídeo. Prestem atenção na locução da língua inglesa, que nós estamos tratando da matéria na sua oralidade. E também prestar atenção na nossa tradução, tá bom? Lembrem-se, quando você for fazer uma tradução de uma língua estrangeira, procure se adaptar, se adequar às regras da gramática da língua portuguesa, o vocabulário que você vai utilizar, para que isso transpareça, né? Para que isso seja de melhor compreensão para quem for ouvi-lo ou para quem for ler aquelas atividades, tá bom? Então nós vamos prestar atenção agora na locução da língua nativa e depois vamos continuar com a tradução desse contexto todo aqui que a gente está utilizando com vocês, beleza? Então vamos prestar atenção agora na língua inglesa e depois para a tradução da língua portuguesa. Bora lá? Atenção, pessoal, agora a gente vai fazer a tradução relacionada ao vírus, tá bom? Aí eu gostaria que vocês prestassem atenção, como eu havia dito, sempre que vocês
predispor a fazer uma tradução que a faça livre, mas desde que use o vocabulário correto para que haja uma compreensão melhor. Tudo bem? Então vamos lá, primeiro ano, vamos para a primeira parte aqui do número 1. O vírus não é um organismo vivo, mas uma molécula de proteína, DNA, coberta por uma camada protetora de lipídios, que é gordura, que, quando absorvida pelas células da mucosa ocular, nasal ou bucal, altera seu código genético, que é a mutação, né? E converte em células agressoras e multiplicadoras. Tudo bem? Bom, agora veremos aqui a número 2. Vamos lá. Como o vírus não é um organismo vivo, mas uma molécula de proteína, não morre, mas deteriora-se. O tempo de desintegração depende da temperatura, umidade e tipo de material em que se encontra. Ok? Vamos agora para o número 3. O vírus é muito frágil. A única coisa que o protege é uma fina camada externa de gordura. É por isso que qualquer sabão ou detergente é o melhor remédio, porque a espuma dissolve a gordura. É por isso que você precisa esfregar muito, por 20 segundos ou mais, para fazer muita espuma. Ao dissolver a camada de gordura, a molécula de proteína se dispersa e se decompõe sozinha. Viu que interessante? Por isso que é bom a gente lavar as mãos, né? O vírus fica ali, ó, pela camada fina que ele tem. Eu também estava vendo pela pesquisa que se você utilizar o álcool 65% acima, você também consegue interromper, consegue matar o vírus, né? Por isso que geralmente você não pode usar um álcool 40. Bom, assim diz a pesquisa. Ok, galerinha? Um abraço aqui e vamos seguir com a nossa aula. Bem, pessoal, retomando aqui as nossas atividades, agora nós vamos fazer aqui essas atividades que foram propostas, tá? Para que a gente pudesse desenvolver com vocês, tudo bem? Bom, galerinha, é o seguinte, aqui você tem o seguinte questionamento. Na legenda da foto aparece a seguinte frase: The virus is not a living organism, but a protein molecule DNA. O conectivo but liga os dois elementos da frase, dando a ideia de... Pessoal, quando a gente fala no conectivo but, ele está querendo sugerir a conjunção. O que é a conjunção? Ela precisa ligar uma frase à outra, tá certo? E aí, nesse caso da conjunção but, só para que você possa entender, o que significa? Ele é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Ele vai indicar uma ideia oposta, tá certo? Ele vai trazer uma ideia oposta. É aquele negócio, quando a gente faz sempre aquela brincadeira, né? Você fala assim, você quer isso aqui? Mas você não pode tomar porque você está gripado. Viu como é que houve aí uma contextualização meio que está sendo opositivo? Então, o conectivo but, ele traz isso. E o que é o conectivo but? O conectivo but, pessoal, é a conjunção mas da língua portuguesa. Ela é uma adversativa. Tudo bem? Como é que ficaria essa frase para nós, né? Recapitulando aqui para vocês, ele diz o seguinte: o vírus não é um organismo vivo, mas uma molécula de proteína, DNA. Entenderam? Então aqui você vai escolher dentre estas opções se ela é uma adição que vai juntar, né? Uma consequência, tá? Dando uma explanada sobre isso, ó, uma oposição, ou se tem uma coesão, tá certo? Ou é coesivo isso aí, tá ok, pessoal? Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa parte aqui do nosso texto, tudo bem? Então agora nós vamos seguir para o próximo item dos nossos questionamentos. Então vamos lá. Bom, continuando aqui continuando, né, os nossos exercícios, ele vai pedindo aqui para você o seguinte: os pronomes são sempre usados para se evitar a repetição de algum nome. Daí seu nome, o que quer dizer que vem no lugar de um nome. Nossa, foi uma coisa assim bem repetitiva também, né? Poderia ter utilizado aqui os pronomes no enunciado. Mas vamos lá. O que o pronome se refere? Se eu digo assim,
o professor Marcos está na sala de aula, o professor Marcos está explanando, o professor Marcos ficou nervoso. Você repetiu o professor Marcos várias vezes. O que você vai fazer? Você vai trocar o professor Marcos, que está lá, que é o nome em si, né, por um pronome. Então você diz: o professor Marcos está na sala de aula, ele está escrevendo, está nervoso. Observe que a última parte eu não coloquei o pronome. Percebe? Por quê? Porque nesse caso aqui eu estou fazendo uma referência para quem? Para o professor Marcos. Então o pronome em si ele vem substituir um determinado nome, dando ênfase ao que a gente chama anáfora, aquele termo anterior, tá bom? Bom, aqui pessoal, o que você tem na frase? Aqui nessa frase ele diz o seguinte: Science the virus is not a living organism, but a protein molecule. It is not killing, ou killing, né? But the case on its own. Ou seja, pessoal, aqui nesse momento você está observando um pronome it. O pronome it está fazendo referência a alguma coisa que ficou atrás, anteriormente, tá certo? E nesse caso aqui, como é que ficaria isso para a nossa tradução? Ele diria mais ou menos assim: como o vírus não é um organismo vivo, mas uma molécula de proteína, não morre, mas deteriora-se. Cara, olha só, o it está fazendo referência a quem? Quem que seria ele nesse caso aqui? Porque o it está representando ele, né? Alguma coisa, tá certo? Quem que seria? Aí, nesse caso aqui, ele vai te fazer um questionamento. Na frase acima, retirada do texto, o pronome it, olha lá, se refere a the virus, o vírus, a living organism, organismo vivo, a protein molecule, uma molécula de proteína. Ele está se referindo a quem? Por acaso você tem aqui, ó, um organismo vivo e você tem molécula de proteína. Só que ele está dizendo isso não, ele não morre. Quem que é que não morre aqui, pessoal? Presta bastante atenção. Quem que não morre? E quem que vai decair? Ou seja, quem que vai desfalecendo? Tem alguma coisa a ver com um organismo vivo? Tem alguma coisa a ver com a molécula? Ou ele está falando o vírus? Veja bem que ele está dizendo assim: o vírus não é. Aí ele vai fazendo uma complementação. Aí você vai responder. Tá certo? Veja bem que o it está substituindo. Tá bom, pessoal? Isso aqui é para vocês poderem se atentarem com relação ao pronome. Então vamos seguir agora com os nossos próximos questionamentos. Bom, pessoal, nesse questionamento aqui, ele está perguntando, ele está pedindo para você faça o seguinte: marque com o X a informação mais importante que o texto apresenta. Você vai fazer o seguinte: você vai voltar na nossa leitura do texto, tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa, ou se você quiser subir aqui, ó, tá certo? Aí você pode ler. Vou dar mais uma subida aqui para você poder ver. Essa aqui é a terceira parte. E aqui nós temos a segunda parte. O que você faz? Você vai parar o vídeo e vai fazer a sua leitura. Se você quiser voltar o vídeo para poder ouvir a nossa tradução, também pode, tá bom? Vai ficar mais fácil para você. Então, dessas três partes dos fragmentos do texto, ele pergunta assim para você: marque com X a informação mais importante que o texto apresenta. Então vamos lá. A única coisa que protege o vírus é uma camada externa de gordura. Vamos lá. A desintegração do vírus depende da umidade do material no qual ele está depositado. O vírus não é um organismo vivo, mas apenas uma molécula de proteína. Ixi, e agora, hein, professor? Cara, qual dessas três opções aqui é a mais importante, hein? O que dá mais ênfase? O que ataca mais o vírus? O que deixa o vírus, digamos assim, mais frágil, mais fraco? O que faz com que ele desapareça? O que você faz com as mãos? Qual que é o seu tipo de higiene? Olha só. O que faz o vírus desaparecer? Entendeu, pessoal?
Então ele está querendo que você busque a mais importante, tá certo? Que até então ele estava fazendo uma explanação, todos são importantes, só que nesse caso aqui ele está perguntando a mais importante, é aquela informação útil para você, para que você possa fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano, tudo bem? Explicada aí a nossa matéria, encerrando as nossas atividades da semana 4, lembrem-se, pessoal, deixa eu explicar para vocês, tem muitos alunos que ainda não estão fazendo as atividades da semana 1, 2, 3 e 4. Vocês serão cobrados lá na frente com relação a essas atividades quando retornarem à escola. Então eu peço para vocês, por favor, façam as atividades, não só da matéria do professor Eurípides, mas faça de todas as outras disciplinas, para que não venha acumular para vocês, porque senão você vai achar que nós estamos acumulando a matéria, e não, você está tendo tempo livre ainda para poder se preparar, tudo bem? Então fica um abração aqui do professor Eurípides, bye!